Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te colocamos, teus pequeninos, Pai amado, o Senhor possa estar usando os professores para trazer a tua palavra, trazer os teus ensinamentos, que eles possam ser homens e mulheres de Deus, te adorando, te exaltando, Senhor, pelo teu amor, por tudo que você é para nós, Senhor. Te peço, Pai, que neste momento o Senhor venha usar esses professores para trazer o pão do céu, que eles possam se alimentar deste pão e que eles possam compartilhar com seus colegas no seu dia a dia, na sua escola. Em nome de Jesus te agradecemos, amém. Vou chamar o pregador desta manhã. Bom dia para todos, Shalom. Se ajeitando aí todo mundo, saudade de você, Vinícius, sentado aqui perto da gente, das ilustrações, né, usar você. Morar, pastorzinho, olha o menino lá, ó. Valeu, Léo. Estou igual o filho pródigo, né? Tempinho que eu não pregava, né? Mas eu estou de volta. Vamos orar. Pedir para o pastorzinho e o Rian orar para a gente. Fica de pé, hora de pé para aquela voz estrondar mesmo, né? Vamos lá. Amém, Senhor, nos abençoe, em nome de Jesus. Pode sentar todo mundo, fica à vontade, né? Atos 2:42. Há um tempo atrás eu estava pregando sobre Atos 2:42, não especificamente o texto, mas eu estava falando sobre característica da igreja, né? Da igreja primitiva que nós devemos copiar. Nós devemos, quando você olha para a palavra de forma geral, você deve analisar e ver aquilo, como que você vai colocar as coisas na sua vida, né? Como que você vai contextualizar todas as coisas quando você olha para a palavra de Deus, como aquilo se vale, né, para você, como que você vai utilizar, como que você vai praticar, como que você vai viver aquilo que você entende na palavra, né? Então a palavra ela já é uma profecia, né? É algo que Deus fala para nós, fala conosco, né? De forma geral, de forma individual. Então você analisa a palavra e você vai procurando como viver
a Bíblia, né? E só para eu não esquecer aqui, nós adotamos um momento de oração. Não sei se você leu, né, no grupo, né? Então, se você não leu, eu vou falar aqui diretamente para você. Então, todos os dias, 10 e 2, nós vamos estar orando. Nós vamos usar um texto de Lucas 2, né, que Jesus disse para nós rogarmos ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a seara, né? Então a seara é grande, né? Aí tem até uma brincadeira que as pessoas falam, né, Ceará? A seara é grande, mas poucos são cearenses, né? Mas já temos alguns aqui, né? Mas a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, né? Então o campo, né? O reino é muito interessante, né? Um negócio meio deve ser a unção de Deus, tomara, né? Temos orado para Deus derramar dele, tá show de bola, né? Me abençoa, papai. E precisamos de uma mesa, né? O pessoal do louvor já está levantando dinheirinho aí, né? Vão dar os pulinhos para nós comprarmos uma mesa de som, e depois nós vamos uma câmera nova, um microfone, né? Microfonezinho daquele que está, saudade daquele microfonezinho, né? Que é bom que você fica bem livre para poder suas expressões corporais, né? Eu faço bastante expressão corporal quando eu estou pregando, né? Então, mas nem é por isso em si, mas um bom microfone é bacana, né? Mas então, se você não colocou seu celular, coloque seu celular 10 e 2, nós vamos estar parando onde você estiver. Se você estiver na sala de aula, se você estiver lá no seu trabalho junto com o Ricardo já está ligado, cuidado, você não pode soltar nada, né, Ricardo? De repente está com a coisa muito pesada na mão, de repente se não der para orar 10 e 2, não quer dizer que você orar 10 e 3, 10 e 10 vai ser pecado, né? Então muito cuidado, né? Está ali na lida de alguma coisa, mas nesse horário nós vamos parar, né? Então esses dias eu estava ouvindo o pastor, nós estávamos numa reunião, foi na quarta-feira, e o pastor Giovanni fez menção disso. O pastor Giovanni, ele vai vir aqui final de agosto, né? Então amigo meu, é o nosso pastor, e eles têm esse costume que ele pegou de algum lugar. Então alguns aqui já pegaram, né, o costume de orar 10 e 2, Lucas 10 e 2, rogai pois ao Senhor da seara. E eu falei, rapaz, aí segundo uma coisa que aconteceu lá, eu falei assim, eu vou adaptar isso aqui também na nossa escola, porque Deus pede para nós rogarmos ao Senhor da seara. Eu dei uma análise rapidinho no texto, eu fiquei pensando bem assim, ele fala que a seara é grande. Presta bastante atenção, ó. Isso aqui já é uma aplicação do texto para você. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Então pensa um pouquinho. Eu acho que todos que estão aqui, né, até aqueles que são alunos, estão enganjados na obra, né? Então, a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Então, você não é salvo porque você trabalha, mas o salvo trabalha. Nós precisamos trabalhar muito, né? Então, há uma diversidade de coisas, né, no reino de Deus relacionado a trabalho, né? Tem trabalho físico, né, coisa que você precisa usar o seu braço, tem coisa que você precisa usar a sua mente, tem coisas que você precisa usar as suas habilidades para construir alguma coisa. Tem coisas que você tem que usar as suas habilidades para poder levantar fundos. Tem coisas que você tem que usar as suas habilidades para administrar as coisas. Tem coisas que você tem que usar as suas habilidades para dar aula. Enfim, nós temos um apanhado de coisas, né? Uma renca de coisas que nós fazemos para o reino de Deus. Mas a seara é grande, nós precisamos de muitos trabalhadores na seara. Eu fico de vez em quando pensando sobre essa tragédia. Eu vou falar com você, pai, não esqueça que a tragédia não está à nossa porta. Nós estamos dentro dessa tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. E hoje eu estava conversando um pouquinho com o Davi. Eu falei assim, Davi, a mídia ela não mostra, porque isso é uma coisa para ser mostrado no mundo inteiro, o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Mas o ser humano, ele é muito interessante, né? Interessante e triste, né? Nós somos muito apáticos, muito frio quando se passa a situação. Passa a situação, né? Daqui a pouco está todo mundo vivendo, todo mundo comendo, todo mundo bebendo, né? Assim que vai ser a vida do nosso Deus, né? Uns se casam, outros se dão em casamento, enfim, vai levando a vida. Daqui a pouco Jesus Cristo volta, né? Então essa tragédia, ela de uma certa forma, o grosso ali da inundação passou, mas agora tem aquilo que é pior, né? Então às vezes se você não colocar pontos de referência, se você não forçar a sua mente a lembrar,
forçar a sua mente a se dispor para isso, daqui a pouco isso passa. Então isso vai cair no esquecimento das pessoas, daqui a pouco um vai lembrar lá na frente, vai contar a história, mas aquela pegada, aquela disposição em fazer as coisas, isso vai passando. Estava pensando, conversei com o João, porque nós não fomos semana passada, eu falei, João, essa semana vai ficar um pouco ruim, devido à situação que nós estamos esses dias, né? Mas talvez final de semana que vem, ele falou, não, o Davi não eu acho que ele não está lá, ou não dá para nos recepcionar agora, que é o pastor que nos recepciona, e nós somamos junto com ele para poder fazer a coisa lá. Mas eu não estou querendo falar especificamente sobre isso. Eu estou querendo dizer que as coisas nós esquecemos, né? De vez em quando nós estamos no calor de alguma coisa e nós esquecemos. Por isso que é importante as anotações, os lembretezinhos, os seus alvos de oração, os compromissos, as coisas que você faz com Deus, né? Quando você ler a palavra de Deus, entre as coisas importantes, é lembrar das coisas. Então, quando você está lendo, você está dando uma manutenção na sua alma, você está dando uma manutenção no seu ser, de lembrar das coisas. Às vezes eu passo por Provérbios e tem coisas que eu não estou praticando no sentido de pecado. Eu falo assim, graças a Deus, mas quando Deus faz menção de algum pecado, você fica confortável em não estar praticando aquele pecado. Mas entre as coisas que eu falo, rapaz, Deus está me lembrando mais uma vez, para eu não esquecer que aqui eu não posso vacilar. Então é sempre você trazendo à mente, você trazendo à memória aquilo que te dá esperança, aquilo que te dá força, porque é ali que você encaixa, ali é como se fosse a tomada da qual gera energia para você poder viver a vida diante de todas as coisas que você vive. Eu vou falar com você, a vida ela é cheia de adversidade. Se a sua vida está muito boa, se a sua vida está calma demais, eu falo com você, cara, difícil você estar futucando o vespeiro. Porque quando você futuca o vespeiro, coisas começam a acontecer fora do comum, fora do normal com você. Quando eu falo o vespeiro, você está atacando o inferno, porque as almas estão cativas. Satanás ele não quer. Isso não quer dizer que a vida tem que dar errado. Pelo contrário, quando você está com Deus, eu creio no sucesso. Eu creio que o ser humano, em Deus, ele é feito para ser bem-sucedido. Mas é muito importante você estar focado em Deus, porque você estando focado, você lendo a Bíblia, você buscando a Deus, você não deixa de temer a Deus, né? Entre as características que eu já falei aqui, eu vou só fazer menção delas, né? Mas eu não vou explicar todas de novo, é o temor a Deus. É interessante que tem a questão do temor, que é o princípio da sabedoria, ou é a sabedoria quando fala lá em Jó, no capítulo 28, ou o temor no sentido de ser temente em não vacilar com Deus, em não pecar contra Deus, em não fazer aquilo que não se deve fazer. É interessante, né? O temor para a sabedoria e o temor no sentido de obediência, no sentido de reverência e no sentido de medo mesmo, né? Eu não sei como é a cabeça de cada um de vocês, né? Mas eu vou falar uma coisa, depois que eu me converti, uma das coisas que eu não gosto é errar. Mas eu não estou falando de errar por falta de capacidade, não. Eu estou falando de erro moral mesmo, de pecar, né? Então, eu sou melancólico. Não extremado, mas eu sou melancólico. O melancólico, ele cria chifre na cabeça de cavalo, né? Ele é muito criativo, mas ele às vezes excede demais, ele vai muito mais além, né? Mas de uma certa forma, o melancólico, ele fala uma coisa, às vezes ele fica inculcado, será que eu menti? Será que eu não menti? Né? Então, ele tem essa coisinha, né? Essas lutinhas, que às vezes não é nada, mas às vezes é, né? Então, mas pensa bem, essa coisa de o melancólico, nós devemos ter, não de extremo, mas nós devemos ter essa postura de não querer errar. Quando eu falo errar, estou falando no sentido moral, né? De você procurar fazer as coisas do jeito que deve fazer, da forma que Deus escreveu na palavra, exatamente do jeito que está ali. Então isso é muito interessante, né? E voltando para cá, sobre essa questão de rogar ao Senhor da seara, então, eu quero falar uma coisa para você, cara, isso não é totalmente, e Deus, ele é suficiente, Deus, ele não precisa de mim, ele não precisa de você, mas sabe de uma coisa? Ao mesmo tempo, ele precisa de você, não para ele ser Deus,
Não para ele ser poderoso, ser onisciente, onipotente, onipresente. Ele não precisa de você, ele é autossuficiente. Mas ele conta com você para poder fazer a obra. E eu vou dizer, você cresce pessoalmente com a sua disposição, com a sua aplicação, com a sua dedicação. Mas tem um coletivo, ou seja, nós fazendo de tudo para o outro crescer. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. O dia de hoje, os dias que se passaram, a semana que se passou, o mês que se passou, o tempo que tem passado, você tem sido um colaborador para o crescimento do seu próximo? Não só a colaboração de bastidores, que é através da sua oração, né, quando tem lá o seu momento de oração e outros mais que de repente você adota na sua lista de oração, mas você ter sido um colaborador, porque uma das coisas que eu, como pastor, almejo é ver o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Para mim isso é meio que natural, ver as pessoas desenvolverem, as pessoas voando alto mesmo, né? Esse é o meu alvo, as pessoas deslancharem, as pessoas prosperarem na vida em todo sentido. Sabe uma coisa que tem vindo ao meu coração? Não é que eu quero a prosperidade do ímpio para ele pecar, mas eu tenho ficado muito satisfeito até quando eu vejo pessoas que não são crentes prosperando na vida. Rapaz, que negócio interessante, você vê a prosperidade do outro, né? Claro que você faz uma leitura geral, né? Então, sobre essa questão, aonde eles utilizam o dinheiro, etc. e tal, mas essa felicidade, agora, muito mais no reino de Deus, né? Vendo os irmãos prosperar. Mas eu quero dizer para você, Deus conta com você, cara. E eu vou ser mais estreito ainda, mais específico ainda, tá? Eu conto com você. Então, cada coisa que você faz, eu estou contando com você. Então, o seminário necessita de você, de uma certa forma. Então, cada chão que você varre, cada garfo que você lava, cada chão que você limpa, né, cada coisa que você faz, isso é importante para a escola desenvolver. Claro que a Ele toda a honra e toda a glória, todas as coisas são voltadas para eles. Mas se você engata a marcha e vai, o reino cresce. Se eu engato a marcha e vou, o reino cresce. Se todos nós, aonde nós estivermos, o que nós estivermos fazendo, você tem que, a Bíblia, você vive ela de forma racional. Não espera sentir um arrepio. Não espera uma revelação. Não espera algo que vai tacar fogo em você, né, para você ficar altamente emocionado para poder fazer as coisas. Não, as coisas que estão na sua mão, você procura fazer. Eu tive uns dias muito ruins quando eu fiz a operação no meu olho e, rapaz, não aconteceu da forma que eu esperava que ia acontecer, não aconteceu. Então foram uns dias assim ruins, né? Aí depois deu aquela melhorada, graças a Deus. Depois nós fomos para Guarapari, depois eu voltei. E depois nós fomos a Curitiba e depois eu peguei uma gripe. Então assim, eu fiquei, cara, é terrível. Eu fiquei meio que atolado. Sabe, você quer andar e você não pode fazer algumas coisas que você gosta de fazer, então isso é muito ruim. Eu falei assim, cara, isso aí é ruim demais. Você não desenvolve as coisas do jeito que você quer desenvolver, né? Você quer fazer algumas coisas e várias coisinhas te atrapalham. Eu falei, pô, ainda por cima essa gripezinha que não queria sair aquele... Falei, caramba, cara, agora que eu já estou me animando para poder ir para frente, aí acontecem essas coisas aí. Mas sabe de uma coisa? Mesmo em meio a isso, a gente não deve parar. Eu gosto de desenvolver, eu gosto de fazer. De vez em quando eu fico até engasturado, né? Porque a minha vida ela mudou drasticamente, né? Devido a várias coisinhas. Não quero entrar nos pormenores, né? Mas é ruim, né? Então essa coisa. Mas vou falar com vocês, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. E a Bíblia diz... Como diz em Atos, foi pregado esses dias, e eu gosto disso, capítulo 1, verso 8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus, e vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Profecia dada lá no Velho Testamento, que Deus ia derramar nos últimos dias do Espírito dele sobre nós. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão o quê? Visão. E os velhos sonharão.
Então, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, que vocês têm vigor, a disposição está em vocês. Então, vocês precisam utilizar essa ferramenta para engrandecer o reino do pastor Marcos. Eu não tenho reino nenhum. Não, você tem que fazer, pensa bem, né? O reino ele desenvolve através de mim, ele desenvolve através de você, ele desenvolve através de nós. Mas pensa como se você fosse só você. Só você. E o que você está fazendo engrandece o reino de Deus. Então, dentro daquilo que você está fazendo, coloca toda a sua força, porque Deus diz o quê? Qual é o grande mandamento? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Alma, força, coração e entendimento. Essa é a forma que nós devemos amar a Deus, ou seja, de todo o nosso ser, da planta do pé ao alto da cabeça, você se dispor para Deus, fala assim, Deus, eu vou fazer tudo aquilo que eu posso fazer. Aonde você deve fazer? Você deve florescer onde você está plantado. Onde você está plantado hoje? Né? Fora o brother ali, não estou vendo mais ninguém que é de fora aqui, mas ele também é convidado para florescer onde ele está, lá no trabalho onde ele está e aqui conosco, né? Então nós devemos florescer. Onde você está? Você floresce ali, pô. O que é florescer? Você vai procurar dar frutos ali. Os frutos primeiro partem de você, frutos dignos de arrependimento. Isso começa, frutos do Espírito, como diz Gálatas. E toda a Bíblia você vai notando que Deus ele nos incentiva. Ó. É muito interessante, eu estava pensando, rapaz, como que a Bíblia ela dá várias dicas de como o homem deve se comportar. Mas eu não fiz a matemática, talvez você já tenha a matemática, como que Deus adverte o seu povo e castiga. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai falar assim, cara, Deus gasta muito tempo falando sobre o pecado do povo, advertindo para não pecar e falando sobre o pecado do povo. Quando você pega os profetas estão toda hora profetizando as coisas que iriam acontecer, falando algo que aconteceu, advertindo o povo. Então Deus gasta muito tempo com isso. Agora deixa eu falar um negócio com você, aqui comigo. Você precisa receber uma profecia de advertência com relação a coisa errada? Você precisa receber a profecia, uma palavra de Deus de advertência com relação a coisa errada? Cada um sabe onde é que está, cada um sabe o que está fazendo. Então, necessariamente, se você anda do jeito que Deus quer que você ande, Deus não precisa dar uma profecia nesse sentido, né? Ou me usar, ou usar outro pregador, ou usar no pessoal. Eu não sei como Deus vai usar. Mas tem coisas que, de repente, se você estiver no calibre, se você estiver certinho, Deus não vai precisar falar com você. Mas eu quero dizer uma coisa, mas se não estiver no calibre, se não estiver certinho com Deus, Deus vai usar a pessoa para falar com você. Ou Deus pode me usar nessa manhã para falar com você, né? Não uma profecia daquela, eis que te digo, meu servo, que eu também creio, eis que te digo, meu servo. Mas uma profecia de forma geral, a palavra sendo ministrada, a palavra sendo pregada, que é a palavra de profecia, para trazer à sua mente aquilo que Ele quer. Então é interessante você andar com Deus e você ser um colaborador com Deus. E eu falo muito isso, né, sobre essa questão. Às vezes quando eu vou sair, quando eu vou viajar, eu falo assim, eu quero encontrar a casa melhor do que eu estou deixando. Ou seja, todo mundo colaborando, ninguém dando trabalho e não precisar. Olha aqui comigo, presta bastante atenção. Cara, faz de tudo para você não ser advertido por Deus. E faz de tudo para você não ser advertido por pessoas. Com Deus, talvez Ele vai se advertir, você não vai ouvir, e você fala assim, Deus, você aceita a sua advertência. O nosso maior problema é aceitar a advertência do homem. Porque nós não gostamos de baixar a cabeça. Eis que te digo. Nós temos um problema gigante de não aceitar a voz de profecia de pessoas. Por isso que Deus tem que nos jogar na olaria, rapaz, para te quebrar, para nos quebrar. Tem gente que não gosta, você não pode falar bem assim, aí você está bonito, acha ruim. Tem gente que não suporta o não. Tem coisas que não pode sair do jeito que ele colocou, não pode sair, ou que ela colocou, não pode sair. Desculpa, né?
Ou seja, isso é sinal que você já tem bastante andado. Quem falou que todo mundo tem que passar a mão na sua cabeça e fazer os seus caprichos? Ou quem falou que todo mundo tem que fazer exatamente do jeito que você acha que deve sair? Se fosse assim, né? Tadinho do pastor. Não é assim. Tem coisa que vai sair do script. Não vai sair como você quer. Né? Eu vou falar com você, nem todo mundo é pastor Marcos, não, hein? De vez em quando tem trabalho com brandura. O meu jeito de ser é assim. Mas tem trator também no meio. Tem gente que não vai medir muito para falar com você. Aí se você for uma pétala de rosa, tadinho de você. Né? E a pétala, quando ela é atingida, o que ela faz? Não está sendo filmado, não? Sabe o que é isso? A pétala agora ataca com a língua. Porque ela foi atingida, sensível demais, mas agora ela vai para o ataque com a felina. Então, muito cuidado, né? Então, Deus te chama para o trabalho, Deus nos chama para o trabalho, Deus te chama para trabalhar. Né? Então, é assim, né? Eu tenho o costume de falar, se você quer, se você quer que uma coisa cresça, pessoal, né? Uma coisa particular ou uma coisa coletiva, como é o seminário, né? Eu vou falar um negócio com você, cara, tudo na vida, se você quer prosperar, uma das coisas é trabalho. Não tem jeito, tá? Se você quer prosperar na sua vida, um seminário, uma igreja, prosperidade pessoal, coisas que você quer desenvolver na vida, tudo dá trabalho, né? Você não vai conseguir prosperar se você não se dedicar para aquilo que deve ser dedicado. Presta bastante atenção. Para aquilo que deve ser dedicado. Eu estou partindo do pressuposto que cada um aqui quer servir a Deus. Então, eu não tenho espaço para viver o meu sonho. Eu não tenho espaço para viver aquilo que outrora eu tinha na cabeça. Né? Então, por que eu estou falando isso? Que nós devemos fazer aquilo que Deus quer de cada um. Eu não sei exatamente o que Deus quer de você, eu sei o que Deus quer de mim. Claro que uma coisa que é para todos, né, que é o grande mandamento de Deus, que é todos nós focado em fazer discípulo para Cristo. Isso é universal, né, ninguém corre disso, né, mas tem as entrelinhas, né, a direção de Deus para coisas ministeriais. Isso você vai descobrindo. Aonde você está, você floresce. Aonde você está, você faz aquilo que se deve fazer. E as revelações, ela vai chegando. Necessariamente, Deus não precisa levantar alguém para falar específico algo com você. Mas Deus não está limitado, Ele pode levantar alguém para falar algo específico com você, para você fazer. Mas, no geral, quando você deixa a marcha no ponto morto e o vento do Espírito, ele vai tocando, ele vai te levando aonde Ele quer que as coisas aconteçam, né? Mas Deus, Ele conta com você, pô. Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta com você. Deus, Ele conta com você. Então você tem que viver o Evangelho de forma racional. Não fica tentando fazer coisas diferentes daquilo que Deus almeja de você. Aonde você está, seja produtivo. Produtivo. E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eu vou dar uma repassada aqui, só quero, Mônica pediu para falar, tem uns negocinhos novos ali do movimento. Deixa eu falar um negocinho para você, são tantas coisas que aparecem, né? Esse trabalho é um trabalho muito interessante. Esse trabalho não é um trabalho das mulheres. Esse trabalho é um trabalho de Deus, é um trabalho da escola. De forma mais específica, elas trabalham para levantar fundos para ajudar a obra missionária. Porque às vezes nós falamos, isso é coisa das mulheres. Não, é nosso. Graças a Deus que elas estão trabalhando a nosso favor. Trabalhe bastante. Arrecadar bastante fundos para poder mandar para as irmãs, né? E quando o caixa está mais ou menos, João, deixa comigo, depois a gente repõe, né, João?
Mas é uma ferramenta que Deus tem usado para abençoar outras pessoas, né? Então é interessante. Às vezes você recebe resposta das pessoas falando que como foi importante aquele dinheiro chegar para comprar algumas coisas, para fazer um tratamento de dente, para comprar um objeto, né? Então é um dos mecanismos que Deus tem usado para abençoar outras pessoas através da missão SDC Caxias, específico, as mulheres estão aí, né? É bom que você... 10:02, vamos orar então. Senhor, nós queremos rogar ao Senhor da seara, conforme diz a Tua palavra, Pai. Pai, o Senhor disse, o Senhor falou, para nós rogarmos ao Senhor. O Senhor é o nosso Senhor, o Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a seara. Nós também precisamos, ó Deus, e queremos que o Senhor mande pessoas para nós prepararmos, ó Deus, para enviarmos para os 4 cantos da terra. Nos ajuda a preparar essas pessoas, Pai. Coloque nos nossos corações a disposição de trazer pessoas, de preparar pessoas e enviar pessoas. E também nós oramos, ó Deus, para que o Senhor possa cuidar dos nossos irmãos missionários que já estão no campo, em nome de Jesus. Amém. Então, entre tantas coisas que eu falei há um tempo atrás, eu falei sobre características, eu vou falar pegando do livro de forma geral, né? Então, os atos dos apóstolos, as ações dos apóstolos, ou como alguns gostam, né? As ações do Espírito de Deus. Mas sabe o que eu quero dar ênfase? João deu bastante ênfase aqui sobre a questão do Espírito de Deus. Eu vou dar uma ênfase ao Espírito de Deus, mas o meu alvo não é dar ênfase ao Espírito de Deus. Porque sobre o Espírito de Deus, ele falou, nós temos falado, mas é dar ênfase a você trabalhando para Deus, na dependência de Deus. Você tem que depender de Deus, isso é fato. Não tem como você fazer a obra de forma eficaz ou, vamos dizer assim, de uma forma produtiva, só usando as suas habilidades. Você precisa do revestimento de poder, não só para tocar a sua vida, que é interessante, né? Então eu acredito numa segunda experiência, ou numa experiência conjunta, logo quando você se converte. Isso aí diversifica, né? Dependendo da posição doutrinária, há uma divergência de opinião sobre essa questão. Recebeu, aquilo ali já está tudo incluído, recebeu, não tem um revestimento, ou não tem um batismo com o Espírito Santo. Então diversifica isso aí. Mas eu creio numa segunda, eu creio num revestimento. Eu creio que depois de receber o Espírito de Deus, você pode ser revestido, você pode ser batizado com o Espírito de Deus. Sabe, eu estava vendo um videozinho sobre os fundadores quem começou a igreja Assembleia de Deus no Brasil, lá no Pará. É muito interessante, se você não viu, ou se quem tem um livro pode ler, mas é interessante. Aí começa a falar sobre as coisas que aconteceram com esses 2 homens, né? E como que eles chegaram no Brasil. Aí tem o pessoal pentecostal, as revelações, os retetezinhos, né? Tem toda essa coisa que Deus foi dando direção. Rapaz, pode falar o que for, mas eles chegaram lá no Pará e desenvolveram o trabalho, né? E eles criam no batismo com o Espírito Santo. Mas eu não quero entrar nessa área, não quero falar sobre o batismo com o Espírito Santo, mas eu creio no revestimento de poder para poder fazer a obra de Deus. É um upzinho, é algo a mais. Esses dias eu estava dando uma ilustração, a gente falou um pouquinho sobre isso, e eu falei, Anderson, o que você prefere, né? Você prefere o seu Celtinha ou você prefere um Corolla 2024? O que ele falou? Claro que é um Toyota 2024, mas a ilustração é muito pequena para fazer uma comparação. Você sem o Espírito de Deus, que é muito mais do que você sair de um Celta e para um Toyota 2024. É um poder, é um dínamo, é como se fosse uma explosão, né? Não só para você fazer a obra, mas para você andar com Deus. É muito melhor não só ter o Espírito de Deus, mas o revestimento de Deus para você poder fazer a obra, né? Então é difícil você entrar em todas essas entrelinhas, explicar, porque tem coisa que é muito pessoal, vai de pessoa para pessoa. Mas eu vou falar uma coisa para você, sinceramente falando. Se você anda muito desanimado,
Se você cogita entre dois pensamentos, tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha. Eu não sei o que te falta, mas alguma coisa te falta. Não tem como. Porque se você anda em Deus, porque Ele falou que ia derramar do Espírito dele sobre nós, é a promessa feita em Joel. Então Ele prometeu que ia derramar do Espírito dele nos últimos dias. Os últimos dias são o dia de hoje já pertence aos últimos dias. Então, se tem coisas que não está certa, não está no calibre, tem alguma coisa estranha. Vale a pena você parar, gastar tempo e perguntar para Deus: Deus, aonde que eu posso melhorar? O que está faltando em mim? O homem, isso aqui não existe temperamento. Todos nós, de uma certa forma, até aquele que fica mais quieto, como aquele que é mais agitado, o homem, ele foge de Deus. Mas às vezes ele não fala bem assim, presta bastante atenção aqui que eu estou te falando, Não é que ele vai falar bem assim, eu vou fugir de Deus. Como que ele foge de Deus? Ele não quer parar e perguntar para Deus: onde estão as minhas mazelas? Onde eu estou com problema, Deus? O que eu posso consertar, Deus? Onde eu estou com falta? Entre os pontos que eu falei aqui, eu já posso falar sobre perseverança, não vou me adentrar no assunto de novo, mas é muito interessante, porque todos nós, em um dado momento da nossa vida, nós fizemos algum tipo de compromisso com Deus. Então, se você não perseverar em compromissos que você fez, ou em compromissos que estão sendo e serão revelados para você nessa manhã, se você não perseverar, isso se dissipa, isso vai embora, isso cai no mar do esquecimento. Quem não sabe que deve buscar Deus? Você não precisa chegar no seminário. Mais específico, você não precisa chegar no seminário SDC. Você não precisa ouvir uma mensagem, quando você é crente, a respeito de buscar a Deus. Então, todos nós sabemos que devemos buscar a Deus. E agora eu vou falar com você ontem, hoje nem tanto, um pouquinho também. Mas ontem eu falei assim, poxa, cara, hoje está eu gostaria de, não é nem dormir, mas foi um dia assim, rapaz, vontade de ficar parado, só olhando para o tempo na cama. Estava gostoso, falei, não, pá, preciso levantar. E nós moramos numa região fria. E não pensa que em outros lugares você também não terá suas tentações. Então nós precisamos perseverar em compromissos que nós fizemos com Deus. Então é interessante você parar, mas não parar simplesmente de parar de fazer alguma coisa. Parar com todas as coisas. Se você é casado, avisa para sua esposa ficar com seus filhos. Mulher, avisa seu marido para ficar com seus filhos se tem filho. Se não tem filho, fala bem assim, eu preciso gastar um tempo. Leva uma caneta e leva um papel. E começa a anotar compromissos que você fez que de repente você está negligenciando. Que de repente você está desanimado. De repente você quer fazer alguma coisa, mas você não para ouvir Deus. Você não para fazer perguntas para Ele. Você vai andando e vai pensando, mas você não para de fato e de verdade e analisa a vida. Sonda, Senhor, e conhece o meu coração, prova, Senhor, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me para o caminho eterno. Sonda, Senhor, e conhece os meus pensamentos, prova e conhece. Não é assim não, rapaz. Sonda, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos.
Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Faz um vasculhar na sua vida em todos os sentidos. Homens, principalmente, tá? Cuidado com celular e internet. Toda hora tem alguma coisa te chamando para pornografia. Toda hora. É impressionante. Eu vou falar com você. O ser humano, ele tem sua parte sentimental, ele gosta de sentir as coisas. Cuidado para você não ficar flertando com as coisas. Tem coisa, para que você vai ler aquele artigo? Não tem nada a ver com você. Mulheres, eu não sei nem o que falar. Você está vendo que os meus seios não são igual ao seu, né? Ou seja, eu não sou mulher, então eu não consigo pensar exatamente como a mulher pensa. O que mexe com ela. Mas vocês sabem o que mexe com você. Então eu estava pensando, cara, toda hora, imagina aqueles internautas mesmo de plantão, toda hora tem coisa interessante. Não tem coisas, rapaz, tem várias, até fuxico evangélico, né? Nossa, uma fuxicada, rapaz. Eu falo com você, misericórdia. Imagina se Davi tivesse pecado nos dias de hoje. O nosso amigo Anderson Silva, o nome do tatuadinho? Imagina Anderson Silva pegando Davi. Tadinho de Davi com o nosso irmão Anderson, hein? Ele ia partir para cima de Davi com tudo. Você duvida? Você duvida? Claro que ia, pá. Davi hoje eu acho que ia ser o maior espetáculo do Brasil, né? Não só subiu no terraço, viu, colocou seus olhos onde não deveria, chamou a tchutchuca e depois falou para você, eu preciso resolver, agora eu vou cometer um assassinato. Ela vai ficar livre, solteira, viúva. Precisa entrar, né? Mas é interessante, né? Você entra assim e fala, caraca, bicho, tem tanta coisa na internet. Cuidado, nós somos a igreja, mas você sendo igreja, você pode viver direito, independente das coisas que acontecem na internet. Está cheio de coisa, né? Um dos casos aí, é a questão da pedofilia, né? Do esposo da cantora lá, não vou entrar em detalhes, né? Então, isso é uma das coisas que repercute na internet. Aí tem hora que você precisa estar um pouquinho por dentro, mas você não precisa se aprofundar tanto, né? Porque aquilo vai te agarrando, e você precisa ouvir aquilo, fala assim, não, aqui tá bom, chega, né? Eu não estou aqui para dar o veredito, vamos indo e vamos andando, porque há tanta coisa na internet, cara. Isso eu estou falando só no meio gospel, né? Agora, se você for para outras áreas, eu vou falar com você, cara, se você não se cuidar, eu falo com você. Agora, imagina aqui comigo, né? De repente eu estou falando aqui com você e essa semana você viu um site pornográfico. Pecado. Então, entre as características da igreja primitiva, que não precisa ser só deles, tem que ser nosso, é o temor ao Senhor. É o temor ao Senhor. Então, e perseverava na doutrina dos apóstolos. Deixa eu falar com você, quanto mais você se contamina com o pecado, mais embaraçado você fica, mais ocupado fica os seus pensamentos, mais difícil fica de andar com Deus. Aí você fala assim, Deus está tão difícil andar com o Senhor, claro, você está trilhando caminhos que não se deve trilhar, por isso que fica difícil. Você mesmo está colocando embaraço nas suas pernas, você mesmo está se embaraçando. Nós devemos procurar ir para cima de Deus, sempre para cima de Deus. Deus, eu quero as coisas boas, eu quero as coisas bacanas, né? Evitar tudo e qualquer coisa que vai te levando. Por isso que é interessante, perseverava na doutrina dos apóstolos. Quem que tinha ensinado os apóstolos? Jesus Cristo, diretamente com eles, ensinando, dando lição para eles diário, ó. Então, entre as coisas que você deve observar, você tem que fazer um retiro. Se você não estiver balançando, se você não estiver animado, não é Deus, rapaz. Eu ouvi uma coisa há muitos anos atrás, há décadas. Pastor Larry falou bem assim, nunca mais saiu da minha mente. Desânimo não é de Deus.
Nunca mais saiu. Desânimo não é de Deus, cara. Desânimo não é de Deus. Desânimo não é de Deus. Aí eu vou falar com você. Se você é desanimado, você vai falar para mim que você é batizado com o Espírito Santo. Nem sei como é que está o Espírito em você, na realidade. Nem sei. Porque você tem que lançar vigor. Como é que você lança vigor em você? Buscando Deus. Talvez eu estou te dando uma palavra, serve até de incentivo. Talvez você vai ouvir mensagem, serve até de incentivo. Eu gosto de ouvir mensagem, me incentiva, faz eu aprender, né? Amplia a minha visão. Então a mensagem faz muitas coisas. Mas entre as coisas é jogando lenha na fogueira. Se nós apagarmos ali, ó, todo mundo a lareira ali, ó. Se nós pegarmos e deixarmos apagar, se ninguém joga lenha ali, aquele fogo vai se dissipando, vai ficando a brasinha, daqui a pouco, assim é a nossa vida, né? E quem é o que corta a lenha? Você que corta a lenha. Quem é que abastece a lareira? Você que abastece. Quem é que joga na fogueira? Você que joga. Eu posso servir de incentivo. É um dos meus papéis, é te motivar, te alertar, te motivar, te exortar, enfim, fazer as coisas que eu devo fazer. De vez em quando eu fico pensando, por que nós estamos vivendo a mensagem que foi passada lá no início, pelo pastor Larry, e outras pessoas que vieram antes dele. Sabe por que nós perseveramos nessas coisas? Porque estamos constantemente buscando, lendo, ouvindo. Porque se nós não estivéssemos lendo, se nós não estivéssemos ouvindo, talvez nós já teria dissipado muitas ideias, né? A visão já teria mudado bastante. Mas o fato de estar dando manutenção, de estar buscando, isso nos ajuda, isso nos motiva, isso nos faz ficar de pé. Então, muito interessante, se você anda abatido, se você anda cabisbaixo, se você anda sem motivação, você tem que ir para cima de Deus. E eu tenho um costume assim, toda coisa que me desanima, toda coisa que quer me tirar do foco, toda coisa que quer me levar para onde eu não devo ir, toda coisa que quer me levar a fazer coisas que eu não devo fazer, eu já chuto aquilo, eu não fico fletando com aquilo, porque isso me atrapalha. Isso é em qualquer área. Chegou um pensamento ruim, chegou um pensamento de desistir, chegou algo de desanimar, chegou algo concernente a uma pessoa que eu não devo pensar aquilo sobre a pessoa. Então eu já tenho o hábito de fazer o que eu preciso. Senhor, me ajuda a tirar isso da minha cabeça, não deixa a minha mente ir aí. Deixa eu te falar, se você der vazão, você começa a construir um castelo. Para quem? Para você morar nele. Ou seja, para você pegar aquela ideia, então você tem que fazer essas coisas se dissipar da sua mente. Então, quando você, é interessante, a perseverança, você, independente, chova ou passa sol, faz calor ou faz frio, está bom ou está ruim, ou seja, como Paulo falou, eu aprendi a viver em tudo e qualquer jeito. Então, nós devemos aprender de tudo e qualquer jeito no nosso contexto. Nós precisamos ir para cima, nós precisamos ser produtivos. Então, perseverança, eles perseveravam, né? Uma coisa interessante que eu queria falar um pouquinho sobre isso. Uma vida de oração, não vou entrar em vida de oração, né? Temos aí o alvo de oração, temos agora 10:02 para mais uma coisa coletiva, individual ao mesmo tempo. E a sua vida de oração é bacana quando alguém chega e compartilha alguma coisa de oração comigo. Quando alguém fala que está orando, eu orei por tal pessoa, tipo uma revelação, um momento de intercessão. Eu gosto, porque essa pessoa está orando, essa pessoa está buscando Deus, né? Às vezes nós fazemos muito planos e oramos pouco. Às vezes nós conversamos muito e oramos pouco. Então, uma das coisas que você e eu, nós devemos fazer é gastar um tempo de oração. O que você deseja, o que você quer? Presta bastante atenção. Deus é o nosso Pai. Todas as coisas que eu pedi ao meu pai terreno, que foi possível para ele, ele me deu. Todas as coisas que eu pedi ao meu pai, que era terreno e era possível para ele, ele me deu. Então meu pai marcou muito a minha vida, foi uma pessoa que sempre me ajudou, né? Então ele me ajudou até, eu acho que 2 anos e meio, não sei exatamente, vamos colocar 2 anos e meio ou 3 anos, contando daqui para trás. Ele sempre me ajudou financeiramente, não era muito, mas eu fiz um negócio com ele uma vez, eu emprestei um dinheiro para ele fazer uma coisa que era para mim, era para minha família. Ele pegou o dinheiro comigo para fazer algo para nós. Pegou emprestado comigo, e ele falou assim, eu vou te pagar dessa forma. Era uma graninha boa, e ele me pagou, ele foi me pagando aquele dinheiro por mês, né?
e eu tive a disciplina de guardar aquele dinheiro, graças a Deus. Esse dinheiro era o dinheiro para adquirir o carro, né? Então, esse carro que eu estou, entre as fontes de dinheiro que chegou, foi desse negócio, né? Então, vem de lá para cá. Mas só pegando a ideia, e depois que ele acabou de pagar as coisas para mim, ele continuou me dando oferta. Então, se meu pai é assim, todas as coisas que foi possível para ele, e ele via que tinha que me dar, ele me dá, por que Deus é diferente? Por que a primeira coisa, muitas vezes, olha só que coisa interessante, vai ter experiência com Deus quem busca Deus, tá? Vai ter experiência com Deus quem busca Deus. De forma esporádica, não. Constantemente. Vai ter experiência com Deus quem busca Deus. Então, por que quando você está diante de uma situação delicada, quando você tem uma necessidade, nós temos o costume de começar a botar nossa mente para funcionar, nós temos o costume de utilizar o nosso braço, ou seja, nós temos o costume de nos empenhar naquilo para resolver aquela situação. Mas isso é errado, pastor? Eu não estou falando que é errado. Mas por que a primeira consulta nós não chegamos nele? Lembra de Davi? Uma das coisas que se destaca na pessoa de Davi, entre tantas, era o costume que ele tinha de consultar a Deus diante das coisas. Deixa eu te falar, o coração do homem pode fazer plano, mas o querer efetuar vem de Deus. Isso é para todas as coisas. Por que você não pega e pergunta para Deus primeiro? Vou falar uma coisa para você, muitas das nossas necessidades, nós não gastamos tempo perguntando para Deus o que o Senhor quer que eu faça. Em todo sentido. É uma decisão importante para a vida de ir para algum lugar, é uma decisão importante para ficar, é uma decisão importante com relação a questões financeiras, é uma decisão importante de alguma forma, mas nós trabalhamos muito dentro da nossa cabeça. Deixa eu te falar com você, nós somos pequenos demais, nós somos o nada perante Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, essa força à nossa disposição. Então o que custa você perguntar para Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, eu tenho essa necessidade, então eu preciso resolver essa questão. Como o Senhor quer que eu faça para eu não se embolar, para eu não trocar as mãos pelos pés, para eu não colocar o carro na frente dos bois, para eu não complicar a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Mas muitas vezes nós vamos aos laboratórios da nossa mente e buscamos a solução na nossa mente. A Bíblia diz um negócio interessante: maldito o homem que confia no homem e faz de seu braço a sua força. Maldito, contrário de abençoado. Então por que nós não vamos primeiro ali? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Aí dali você vai, pega a revelação e vai dando os passos que você deve dar. Nós consultamos muito pouco a Deus, muito pouco. Então nós precisamos, vida de oração. Outra coisa que eu falei foi o bom testemunho, que relacionado a caráter. E eu não sei se eu entrei nisso, eu não lembro agora. Dependência do Espírito de Deus, poder de Deus. Eles tinham o poder de Deus na vida deles. Eu não vou ler as referências que eu anotei, Atos 2:43, 13, de 2:4, tem várias referências aqui, eu não quero entrar, mas isso é interessante, cara. O ser humano, ele é dotado de muita capacidade, né? Como eu já costumo falar, eu sou fã do ser humano, da criação, do ser humano em si, fulano, beltrano, ciclano, nem todos, né? Que tem uns que eu falo bem assim, se eu pudesse, né? Então eu não sou fã de todos, mas da criação eu sou fã. O homem é dotado de muita capacidade. Você pode ver, aquele que faz uma coisa boa, usou a capacidade que Deus deu para ele para executar aquela coisa boa. Até aquele que faz uma coisa ruim, ele usou a capacidade dele para fazer aquela coisa ruim. Mas a capacidade em si, ela é boa, foi dada por Deus. E nós devemos usar toda essa capacidade dada por Deus. Mas nós não devemos colocar a nossa força, a nossa confiança voltado para a nossa capacidade. Você deve usar a sua capacidade, mas não colocar a sua confiança na sua capacidade. Se tem uma coisa que é interessante para quem vem pregar como eu e outros que estão aqui, ou todas as coisas que você vai fazer, que você vai falar alguma coisa de Deus, se tem um ponto que você deve gastar tempo, é orando. Então, aonde nós gastamos mais tempo? Buscando de que forma?
Então nós precisamos de Deus. Como é que eu vou atingir seu coração? Como que eu vou fazer a sua cabeça? Como que eu vou fazer de você um ganhador de alma, um fazedor de discípulo? Como que eu vou fazer com que você abandone todas as coisas? Como que eu vou fazer que você seja totalmente dependente de Deus? Como que eu vou fazer que você pare de sonhar os sonhos humanos e sonhar os sonhos de Deus? Como que eu vou fazer sua cabeça para ser um bom marido? Como que eu vou fazer sua cabeça para ser uma boa esposa? Como que eu vou fazer a sua cabeça para ser um bom filho? Como que eu vou fazer a sua cabeça para ser uma pessoa que vai trabalhar totalmente para Deus? Como que eu vou fazer a sua cabeça para ser uma pessoa que vai jorrar da sua boca aquilo que é doce e não aquilo que é amargo? Se Deus habita de fato no seu coração, eu não tenho essa capacidade, e não pretendo ter essa capacidade de persuadir você com as minhas palavras. Não, eu vou usar toda a minha capacidade, tudo aquilo que eu posso, evidente, mas eu conto com Deus para transformar a sua vida, para transformar a minha vida, para transformar a nossa vida. Tem um versículo interessante que Mônica leu hoje de manhã, lá onde eu estava fazendo devocional, e gostei do versículo. Bota aí Salmo 147, 10. Vai chegar? Maravilha, está mais rápido, hein? Não, aí você vai continuando, tá? Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Vai. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Tá bom só até aí. Mas está falando sobre você não depositar, né, de forma rápida a confiança em você, mas você confiar em Deus. Então, se tem uma coisa que quando você vai andando no livro de Atos, meu amigo, é a capacidade que vinha de Deus, usando tudo aquilo que eles podiam de forma humana, mas a dependência que você vai notando as ações do Espírito de Deus através da vida deles. Então essa questão de você depender de Deus, cara, sabe, cuidado, olha só, bastante atenção. O ser humano, ele possui certas capacidades naturais, ele possui uma capacidade de discernir certas coisas, isso é natural no homem. O ser humano comum, ele tem discernimento de muitas coisas, a percepção, e quanto mais você desenvolve isso, mais a sua percepção humana fica aguçada. Só que agora você vem para Deus, e você vai usar isso também para Deus. Só que agora você tem algo diferente. O Espírito de Deus, que vai atestar se aquilo que você está vendo é real, é verdadeiro. Então, cuidado para você não andar na carne, achando que está andando no Espírito. Você tem que tomar cuidado com as suas emoções. As suas emoções, elas têm que ser abalizadas pela palavra de Deus. As suas emoções, elas têm que ser abalizadas pela palavra de Deus. Você tem que conferir, Bereanos, confere se a experiência que você está tendo, ela tem respaldo bíblico, principalmente os mais emocionais. Os que arrepiou acham que é Deus. O arrepio, ele pode chegar de muitas formas, as emoções, elas podem chegar de muitas formas. Então, cuidado para você não confundir. Então, você tem que entender o Espírito de Deus. Devemos usar toda a nossa capacidade, porque Deus que te deu, nós devemos glorificar a Deus, honrar a Deus com toda a nossa força, mas não confiar nisso. Então, dependência do Espírito de Deus. Eu vou falar um negócio com você, ai de você, ai de mim, ai de nós. Nós podemos ir até longe, com a força do nosso braço, colocar a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, a nossa força na disposição de fazer as coisas. Nós podemos ir muito longe, mas eu vou falar com você, para você subir as montanhas mais altas e andar em todas as cordilheiras,
Sem Deus você não vai não, rapaz. Você precisa de Deus. Deus, ele está muito perto, mas ele pode ficar muito longe. Se você não tiver com o coração nele, presta atenção, Deus, ele não compactua com pecado, em espécie nenhuma. Deus não compactua com pecado. Então, isso é primordial, isso é importante, isso é número 1. Para você se achegar a Deus, você tem que ter a sua vida resolvida. Vida resolvida. Você chegou diante de Deus, Deus, eu estou aqui. Lembra lá do retirozinho que eu falei que você precisa fazer? Você se coloca diante de Deus e se prontifica, é como se você fosse ceiar. Aí tem a ceia, eu falo para todo mundo examinar, e eu faço assim na ceia, né? Examine o homem a si mesmo, para ver se tem condição de comer o pão e beber do cálice. Então ele faz um autoexame. Aí de repente a pessoa chega e fala bem assim: aquele que está em condição fica de pé, quem não está fica sentado. Só que eu tenho um negócio que todos podem ceiar, desde que naquele momento de conserto ele fez os consertos necessários, e se tem coisa que ele deve sair dali depois, ou mandar ou ligar, ou escrever, ou falar com a pessoa, se a pessoa não está aqui, ele já predispôs o seu coração a resolver aquele problema. O coração dele já está tudo certo. Então a primeira coisa que ele fez não foi conversar comigo. Se ele fez um pacto com Deus que no sair da escola dominical ele ia consertar, ele vai lá fazer os seus consertos. Ou seja, Deus não compactua com o pecado. Você tem que estar com a sua vida resolvida, são questões morais. Você se apresenta diante de Deus, resolve todas as coisas. Caneta e papel, memória purinha não vai não. Caneta fraca é melhor do que memória forte. Você chegou, Deus, eu vou acertar. E você acerta, deixa eu te falar. Sanguíneo de plantão. Sanguíneo foi, dada a largada. Sanguíneo é aquele bicho doido, né, João? Não, no bom sentido assim, você vai gostar, não é coisa ruim não. No sentido de, o sanguíneo, ele vai para o céu, ele fala assim: pai, nós vamos sair daqui e nós vamos para o céu. Ele vai já buscar uma escada. Ou seja, ele é disposto para poder fazer as coisas. Eu gosto disso. Por isso que é importante ter esse povo no nosso meio. Eles são aqueles caras que vão para frente, eles são animados para poder fazer as coisas, né? Então, aonde eu quero chegar? Deus não compactua com o pecado. Você se dispõe para poder fazer as coisas. Cuidado, que daqui a pouco você pode, não. O que eu quero chegar? Não adianta você querer fazer um monte de compromisso. Não. A escada, para você chegar no último degrau, ninguém é trouxa, ninguém é burro. Subentende que você tem que colocar o pezinho no primeiro. Ou seja, faz os compromissos pensado, raciocinado. Não adianta você chegar agora e falar bem assim: eu vou ler 5 vezes a Bíblia esse ano, porque você tinha feito o compromisso de ler 2 e leu só 1. Eu vou ler 5, calma. Ajusta e vê aonde você deve fazer os consertos e o que você deve fazer. Não sai afoito ou afoita, não. Faz o compromisso. Eu vou resolver a minha vida. Amanhã eu vou acordar 3 horas da manhã. Só que quando chega 15 para as 3, fez o compromisso de levantar às 3, você fez o compromisso, quando chega 15 para as 3, vai estar assim? Mais 5 minutinhos. Mais 5 para dar a largada, para levantar, lavar o rosto, fazer as coisas, e sentar, e pegar um cafezinho. Conseguir aos trancos e barrancos. Pô, Deus, foi mal. Estou bem não. Deus, fazer um compromisso com o Senhor. Já passei meu primeiro ano. Eu sou segundanista.
Já passei o segundo, já sou terceiro, já sou estagiário, já sou obreiro. 1 hora é pouco para pegar com o Senhor, né? Uma hora e 20, Deus, vou dar para o Senhor. Estagiário, obreiro, não é o tempo que você marcou que te faz ser espiritual, é o que você faz nesse tempo. Quando você olha, você pega uns decolam, uns prosperam, uns são bem-sucedidos. Por que não todo mundo? Faça compromisso, mas começa pelo primeiro degrau. Então, você depende de Deus. Finite Shalom, Deus abençoe.